Agora vamos ver o que diz a escala A2. Essa escala é uma das consideradas mais importantes no mundo todo para a identificação do autismo, mas por algum motivo nunca foi incorporada como instrumento para ser utilizado no Brasil. Ela tem 5 módulos, cada um deles é específico para uma determinada idade e para um determinado nível de linguagem. A ideia é avaliar a comunicação, a interação social, usando jogos, uso criativo de materiais, etc. Na realidade, todas elas têm algo em comum, né? Essa escala foi feita originalmente para avaliar crianças a partir dos 3 anos de idade. Mais tarde é que ela evoluiu para todas as idades. No roteiro dela tem uma série de contextos padronizados para permitir a observação do comportamento social e o comportamento comunicativo dos autistas e também de outros transtornos. As duas finalidades principais da observação segundo essa escala, tá? A A2 é a seguinte: é diagnóstica, porque ela vai facilitar a distinção do autismo das demais deficiências e dos neurotípicos, tá? E a segunda objetivo é a investigação, que ela analisa a qualidade do comportamento social e do comportamento comunicativo. Ela é composta de 8 tarefas, cada uma dura aproximadamente meia hora. E também tem 2 jogos de materiais, de acordo com a idade cronológica e com o nível intelectual do aluno, né? Essa escala classifica os comportamentos em 4 domínios principais: o domínio da interação social recíproca, o domínio da comunicação e da linguagem, o domínio dos comportamentos estereotipados e comportamentos restritivos, o domínio do humor e dos comportamentos que são anormais, mas que não são específicos, tá? E como é que é feita a pontuação final dessa escala? O 0 significa nos limites da normalidade. O 1 significa a normalidade rara ou possível. 2, a normalidade clara ou distinta. E assim vai. Essa também não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? Nós nem pusemos no anexo, só para vocês saberem, né? A outra escala é a escala ADI-R. Essa é para ser administrada junto dos pais, como uma anamnese conjunta, para se chegar ao diagnóstico diferencial do TEA. Eu acho interessante que você fazer junto dos pais vai exatamente de acordo com diversos projetos educacionais lá nos Estados Unidos e na Austrália e na Grã-Bretanha, de fazer a terapia dos dois, pais e filhos juntos. Em alguns momentos eu acho interessante, em outros momentos eu acho prejudicial. Mas cada terapeuta desenvolve a sua competência nisso, que depende da competência, nossa competência, né? Eu acho. Originalmente essa escala visava avaliar o comportamento de crianças de 5 anos de idade apresentando baixa idade mental. Então a criança já com 5 anos e com uma idade mental de aproximadamente 2 anos ou menos, tá? Atualmente se adequa a crianças com idade mental a partir de 18 meses e segue. Ela, juntamente com a escala A2, também não é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, tá? Então, só para saber mesmo. Outra escala, ASQ. Ela se compõe de 40 questões em 2 versões. Uma para crianças menores de 6 anos e outra para crianças maiores de 6 anos. A pontuação 0 significa ausência de normalidade, a pontuação 1 significa presença de anormalidade. A pontuação total varia de 0 até 39 para autistas falantes, porque tem muita pergunta que vai precisar ser feita com o autista respondendo, tá? Ou pelo menos que a gente tem que observar a resposta dele. E ela só vai até 34 para os não falantes. Para os não falantes a gente não consegue abranger tanto assim. A nota de corte é 15 e é considerada uma pontuação padrão ótima para a diferenciação do TEA. A corte é 15, né? Acima de 22, ela acaba diferenciando o autismo dos outros diagnósticos. Nós temos que essa pode ser usada, o manual dela completo está no anexo 6. Não gosto muito da utilização dela, não. Não acho ela tão simples assim, não.
Outra coisa é o inventário Portage, operacionalizado. Nesse inventário, né, a avaliação é realizada em 5 áreas distintas. Então, eles dividem em 5 áreas. A socialização, que todo mundo divide também. A cognição, separada da linguagem. Então, é socialização, cognição, linguagem, autocuidado e desenvolvimento motor. Então, ele já abrange coisas que em várias outras escalas não estão sendo abrangidas. Tá? Ela é utilizada para crianças de 0 a 6 anos e essa é aceita no Brasil pelo Conselho Federal de Psicologia. Outra escala é a PEP, que é, na realidade, o perfil psicoeducacional. Então, os psicopedagogos gostam bastante de utilizar a escala PEP. Ela é aceita pelo Conselho Federal de Psicologia, então pode ser usada por todos nós. O que a PEP avalia? Avalia a idade de desenvolvimento da criança autista e ajuda, então, no planejamento psicoeducacional, seguindo os pressupostos teóricos do modelo TEAC, que nós vamos ver depois, que complementa o ABA, que nós vamos ver depois também. Tá? Ela identifica padrões de aprendizagem diferentes da normalidade nas crianças de 1 até 12 anos de idade. Ela abrange desde a coordenação motora fina até a percepção, imitação, performance cognitiva, cognição verbal, etc. Cada área tem a sua escala específica e pode ser realizada no Brasil, mas precisa ser adquirida. Aí você tem que comprar essa escala e aí no nosso módulo tem o site onde você adquire essa escala se quiser usar. Uma das coisas desse perfil psicoeducacional interessante é que, como ela diz qual é a idade mental da criança, né, ela vai verificar isso para muita gente é positivo, para mim não, porque eu não gosto de considerar a idade mental. Até tem um artigo meu que eu falo sobre isso. Eu contesto a idade mental e coloco ponto de entendimento. O que é isso? A idade mental de uma criança pode nos enganar violentamente. O que nós temos que fazer com cada criança, independente de qualquer tabela que está aí, é descobrir, isso na hora da educação, né? Descobrir qual é o ponto de entendimento daquela criança na nossa matéria. Digamos, se a criança já é um adolescente, está no 6º ano, 7º, 8º, aí você tem vários professores. Então, qual é o ponto de entendimento dela? Então, uma criança que está, por exemplo, com 12 anos, está matriculada no 7º ano porque tem 12 anos, mas ela não consegue entender a matemática do 7º ano. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma avaliação diagnóstica para saber qual é o ponto de entendimento dela na matéria, não a idade mental dela. Onde ela está entendendo matemática, se for matemática. Aí a gente vai ver que ela está entendendo matemática do 3º ano. Pronto, nós vamos então ensinar matemática, adaptar a matemática do 7º à matemática do 3º ano. Aí você faz a mesma avaliação do ponto de entendimento em história e vê que ela está no mesmo nível da turma. Então, qual seria a idade mental dela? 12 ou 3º ano é o quê? 6, 7, 8 anos. 12 anos ou 8 anos? Não interessa, ela tem 12 anos e ela está no ponto de entendimento do 3º ano para matemática, está no ponto de entendimento do 12 anos para história, está no ponto de entendimento de 13 anos, ou 14 ou 15 para arte, por exemplo, que ela se desenvolveu bastante em arte. Então, eu não concordo com idade mental. Eu concordo com ponto de entendimento em cada assunto, em cada matéria. Okay? Mas isso aí é minha. Na minha escola é assim. Tá? Os meus artigos estão assim. Eu não concordo. Então, eu uso assim, embora não tenha nenhuma tabela que diga isso. A outra escala é a escala Vineland, ou Vineland. Tá? Ela avalia o quê? O comportamento adaptativo, desde o nascimento até a idade adulta. Como a criança vai se adaptando ao dia a dia, à realidade dela. Né? Os conteúdos da escala Vineland, elas estão organizadas em 4 grandes domínios que se subdividem em 11 subdomínios. E quais são esses domínios? Autonomia, socialização, função motora, comunicação. Então, autonomia, socialização, função motora e comunicação. A autonomia é pessoal, doméstica, comunitária. A socialização, relações interpessoais, lazer, regras sociais.
a função motora fina e global, né? E a comunicação receptiva, expressiva, escrita, etc. E cada uma delas se divide, então, como eu falei, em 11 subdomínios. A aplicabilidade dela é muito vasta. E quando é que se justifica a utilização dela? Quando a gente precisa de uma avaliação da funcionalidade da pessoa. Ela é muito boa para o deficiente intelectual. Tá? Muito boa. Porque nós precisamos avaliar a funcionalidade dele para trabalhar dentro do desenvolvimento de cada uma dessas funcionalidades. Através dela, a gente pode avaliar o comportamento adaptativo de todo mundo que tenha, por exemplo, déficit intelectual, déficit no nível de desenvolvimento, o transtorno do espectro autista, naturalmente, que é o nosso mote principal, o TDAH, tá? Traumatismo crânioencefálico, porque um traumatismo crânioencefálico pode ter causado uma série de avarias em algumas áreas específicas. Então, aquilo que eu falei, por exemplo, da idade mental, é outra coisa que no traumatismo crânioencefálico nós temos que ver isso, é ponto de entendimento. E outra coisa, a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, também pode ser avaliada por aqui, utilizada com essa escala, né? Essa escala não tem padronização brasileira, portanto, não é uma escala reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, mas para deficiente intelectual ela é fantástica, tá? Aí tem até, eu botei o link, que a gente pode comprar essa escala em Portugal, são 365 euros, pelo menos era, tá? Que a gente compra na oficinadidática.pt. Tá? E pode também, quem quiser, fazer o download da escala, tá aí o site, tá? Do download. Também tem que pagar. Tá? Para quem quiser, eu não quero não. Tá? Outra escala, VP-MAP. Então, a VP-MAP, tá? É um instrumento de avaliação que se referencia em critérios, guia do currículo, sistema de rastreamento de habilidades, projetado para crianças com autismo e outros indivíduos que demonstram atraso de linguagem. Tá? Lembro que o atraso de linguagem no autismo, uma das coisas que nós temos que tirar, antes de qualquer técnica dessa, é tirar o celular, tá? Porque o celular, às vezes, é só ele que está bloqueando a linguagem do autista. Porque eu vejo já autista desde criancinha, que está ainda com muita inquietação, que o pai dá o celular para ele ficar mais quieto. É como dar Rivotril para ele dormir, né? Ou risperidona para ele parar a inquietação. Ou metilfenidato, coisa assim, e dá o celular. É melhor do que o efeito colateral do remédio, mas o efeito colateral do celular, pelo que nós estamos vendo, é ruim também para o atraso da linguagem. Então ele se baseia no comportamento verbal, é proposto por Skinner, tá? Que utiliza todos aqueles marcos de desenvolvimento que foram estabelecidos nas pesquisas de campo e análise de comportamento. Tá? A avaliação VP-MAP, ela é reconhecida como uma ferramenta ótima para avaliar o repertório comportamental dos indivíduos que têm qualquer desenvolvimento atípico em relação a habilidades verbais, etc. Né? Agora, ela exige um minucioso planejamento das condições de aplicação, preparação prévia de materiais, folhas de registro, que não são fornecidos no seu manual. Isso é interessantíssimo. Por isso que eu não gosto desse tipo de escalas. Tá? Tem 5 componentes nela. Tá? E, coletivamente, esses 5 componentes fornecem um nível de base de desempenho, uma direção para a intervenção, um sistema de rastreamento, aquisição de habilidades, ferramentas para medida de resultado, um monte de projetos de investigação de linguagem e, inclusive, uma estrutura para planejamento curricular. Cada uma das habilidades estabelecidas nesse VP-MAP não é somente mensurável, mas é equilibrada entre os operantes verbais e as outras habilidades relacionadas. Nós temos no nosso colégio feito todos os planejamentos curriculares sem absolutamente usar escala nenhuma, tá? Mas isso é a parte da educação que o psicopedagogo pode orientar o pedagogo em relação a isso. E por que não? Porque nós, primeira coisa que nós fazemos, a nossa preocupação não é definir qual é o grau do autismo, é reduzir o grau do autismo pelo processo que nós já falamos anteriormente.
mas isso é uma discussão que não tem a ver agora, né? A gente já falou sobre isso e nós vamos falar disso nas aulas presenciais, tá? Pela nossa sala virtual do Zoom, né? Agora tem o protocolo pré-out, tá? Esse protocolo de sinais pré-out auxilia os profissionais de saúde e também de educação a identificar os indícios de que o bebê pode ter o risco de evolução do autismo. E esse relatório, esse protocolo pré-out, ele pode ser usado do quarto mês, a partir do quarto mês e até antes dos 3 anos. Toda vez que a gente pesquisa sinais de risco de autismo, nós podemos encontrar outros sinais que podem levar a outros transtornos de desenvolvimento, tá? E essa pesquisa pré-out teve sua origem lá na França e a sua idealização e condução é de responsabilidade de quem? A Associação Pré-Out, tá? Presidida por Jean-Louis Sarradet. E também do Programa Hospitalar de Pesquisa Clínica, tá? De Estrasburgo, coordenado pela doutora Claude Bourstegen. Por que essa sigla pré-out? A ideia inicial era fazer com que a sigla pré-out correspondesse à expressão prevenção do autismo, tá? Uma vez que se acreditava num primeiro momento que a partir do momento que a gente descobre o autismo, a gente consegue realizar a sua prevenção, tá? Isso era naquele tempo da psicanálise em que achava-se, a psicologia achava-se que o autismo era consequência da mãe geladeira, tá? Mas a escala é ótima, porque a gente já pode começar a utilizar isso e começar já a fazer os tratamentos que nós já recomendamos, ou seja, eliminar parasitas, começar a fazer uma dieta rigorosa, não agora, né, que ela ainda está em amamentação, mas depois que sair da amamentação. Depois nós temos o protocolo IRD. Esse tem sido utilizado na realidade brasileira em pesquisas para demonstrar a relação entre o risco e a presença de alteração de humor materno, dificuldades com a constituição do papel materno. Isso é importante porque é um prolongamento do que nós recomendamos bastante, inclusive o doutor o principal do autismo no país, que é Aderbal Sabra, tem recomendado demais o aleitamento materno exclusivo até os 6 a 8 meses, né? E o que essa escala fala, esse IRD, é que existe uma necessidade de prolongamento do aleitamento materno, em determinados casos, e por causa da dificuldade da transição alimentar, tá? Entre 13 e 16 meses, quando isso ocorre, tem uma dificuldade na produção da fala. Então, é mais uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, tá? O IRD mostra isso. Nós temos que fazer o aleitamento materno de 6 meses a 9 meses. Agora, temos que tomar cuidado para não esticar muito isso. Por quê? Porque o esticar disso pode estar interferindo em outras áreas de desenvolvimento do autista. Então, esse IRD é mais um instrumento de leitura, não é um checklist, né? A gente não pode aplicar como um questionário, tá? O profissional vai, observa a dupla mãe-bebê, tá? Conversa com a mãe para poder proceder a uma leitura do que ele percebeu. Depois da consulta, ele preenche se o indicador está presente, ausente, ou se foi possível verificá-lo ou não. Essa concepção do IRD retoma em cada faixa etária as mesmas questões, lógico, em diferentes situações. Então ele vai observando para ver se está havendo alguma interferência nessa relação mãe-bebê durante todo esse processo do nascimento até os 2 anos, por aí, tá? Então não é uma coisa para ser aplicada automaticamente, ticar uma lista, nada disso. Observa, conversa, avalia, depois analisa. Daqui a 1 mês, 2 meses, conversa, observa, analisa, avalia, tá? Nunca usei, não, tá? Aí nós temos, para quem quiser observar isso, tem aí o site, o endereço para baixar. Então é interessante. Eu não gosto de usar
certos testes, porque eu acho muito complexos, muito desnecessários, e eu, no meu modo de entender, acaba perdendo tempo. Os criadores do teste vão me matar, mas eu acho que a gente está perdendo tempo.